Quem vos fala é o pastor Adonis Oliveira e estamos aqui no Facebook para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Lembrando que essa mensagem também estará disponível lá no canal no YouTube. Você que não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no canal. Toda segunda-feira às 8h45 da manhã temos uma palavra de vida e esperança para você. Você não pode ficar de fora. E hoje, nessa tarde, eu quero deixar uma palavra para você. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre avivamento. Você já ouviu falar sobre avivamento? Eu vou falar um golinho para você, uns 10 a 15 minutinhos, a respeito de avivamento. Nós ouvimos muito hoje, muito barulho, muito oba-oba, mas será que isso é avivamento ou é apenas barulho? Fica comigo, fica ligadinho aí que nós temos uma palavra de Deus para você. E no final dessa mensagem estaremos fazendo uma oração para a tua vida. Fica conosco, tá bom? Compartilha essa live aí com um amigo, com um grupo, com um colega, compartilhe com alguém quem sabe precisa ouvir esta palavra. Eu quero ler aqui juntamente com os irmãos, é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a partir do versículo 1 a seguir, o grande avivamento onde acontece aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: porventura não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Irmãos, falando sobre avivamento. Aqui temos um grande avivamento no dia de Pentecoste, a festa de 50 dias. Pentecoste é a festa comemorada pelos judeus, isso dentro do termo bíblico, lá no Velho Testamento, onde durava-se 50 dias após a Páscoa. E no último dia aqui, que é o Pentecoste, que significa 50, eles estavam reunidos. E eles foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do poder de Deus e começaram a falar em novas línguas. Mas eu quero trazer o termo aqui, avivamento. O que é avivamento? Segundo o dicionário, ele vai trazer para nós o significado de tornar mais vivo, animar, reanimar, despertar, estimular. Isso no dicionário traz para nós. No hebraico, o significado de avivamento significa preservar ou manter vivo. Porém, avivar vai muito mais do que isso. Avivar vai muito mais do que isso. Avivar significa não somente preservar e manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. É necessário nós andarmos por esse caminho. Hoje em dia se fala muito em avivamento, mas será que esse é o avivamento genuíno que o Senhor quer para nós? Será que esse é o avivamento que Deus quer trazer para a minha e para a tua vida? Talvez esse não seja o avivamento que muita gente está procurando ou está se envolvendo. Por quê? O avivamento genuíno envolve arrependimento. Arrependimento. Uma das classes para alguém ser avivado diante da Bíblia Sagrada, tem que haver um arrependimento. O arrependimento, o reconhecimento que a pessoa precisa de Deus. O reconhecimento que a pessoa precisa de um ser supremo, um todo-poderoso, que possa ajudar, que possa socorrer. A pessoa precisa reconhecer isso. E tem muita gente que não reconhece isso e acha que está avivado. E na verdade não. A própria Bíblia vai trazer para nós. Olha, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Significa
que as pessoas precisam entender que é necessário ter um encontro com Deus, é necessário se encontrar com o Senhor, reconhecer isso. E quando passamos a reconhecer isso, logo acontece o primeiro avivamento sobre as nossas vidas, que logo é ligado com a palavra leitura diária da Bíblia Sagrada. Se não haver uma leitura diária da Bíblia Sagrada, não tem como uma pessoa ser avivada. Lembra que nós vemos aqui, segundo o dicionário, que é avivamento? Olha, não dá. Por quê? A Bíblia vai falar para nós, João, no capítulo 8, e o versículo de número 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não conhecer a verdade, pois, Adonis, quem que é a verdade? Lá no livro de João, no capítulo de número 14, versículo de número 6, vai revelar para nós. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entendemos que a verdade é capaz de libertar. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Está ligadinho com Cristo. É necessário fazer essa ligação com Cristo. É importante isso. Conheceis a verdade e a verdade vos liberta. A verdade é Cristo. Então, arrependimento é um dos caminhos para o avivamento. Depois que nos arrependemos dos nossos maus caminhos, temos um encontro com Deus, logo então conhecemos a verdade. E a verdade é capaz de nos libertar. Tem tanta gente presa em tantas circunstâncias da vida. Lembra? O mundo jaz do maligno, e tem tanta gente presa ao maligno, tem tanta gente presa àquilo que não se deve estar, tem tanta gente adquirindo força, querendo adquirir força para se levantar e não consegue. Então a leitura da palavra diária, a palavra de Deus, traz essa verdade. E a verdade é capaz de nos libertar daquilo que nos aprisiona. E logo o avivamento genuíno é ligado à oração. Se não tiver uma oração, não tem uma ligação direta com Deus. Porque o que é orar? O que significa orar? É conversar, é ter um diálogo com o Senhor. É necessário ter um diálogo com Deus. É importante isso. Meu amigo, se você não ora de manhã, se você não ora no almoço ao meio-dia, se você não ora à tarde, se você não ora na hora de dormir, se você nunca ora, você nunca tem uma ligação com Deus. Será que você conhece o teu Deus? É importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos isso. Se eu não tenho um diálogo com meu Pai, eu não me comunico com Ele, será que eu conheço Ele de verdade? Ou eu só conheço por aquilo que os outros falam? Assim é Deus. Precisamos ter uma comunicação diária com Ele. O apóstolo Paulo vai nos alertar e dizer para a gente que precisamos orar sem cessar. Diariamente temos que estar em oração. É preciso fazer isso. Tanta gente querendo ser avivada, mas não tem um tempo de oração, não se arrepende dos seus pecados, não tem um tempo de leitura da palavra, então não consegue ser avivado, não vai conseguir. Necessário, se não tiver essa base, arrependimento, leitura e oração, você não vai chegar ao avivamento. O avivamento é isso. Tem muito oba-oba hoje em dia, tem muito barulho hoje em dia, tem tanta gente correndo atrás de profecia, tem tanta gente correndo atrás de muito barulho. Deixa eu falar algo para você. Barulho não é avivamento. Barulho não é avivamento, meu amigo. Entenda isso. Barulho pode ser qualquer outra coisa, mas não é avivamento. E barulho não traz avivamento. O que é que traz avivamento? É arrependimento, oração, leitura da palavra. E logo isso traz o barulho. Barulho não traz avivamento, mas todo avivamento traz um barulho. Olha, vamos lembrar o que aconteceu. Ezequiel, capítulo 37, vai revelar para nós que o profeta ele foi transportado em espírito a um vale de ossos secos. E no vale de ossos secos ele recebe uma ordem de profetizar. Quando ele profetiza, a Bíblia diz que há um ruído, houve um barulho através da profecia. Por quê? O profeta, ele tinha arrependimento, ele tinha vida de oração, tinha a vida de leitura da palavra, do pergaminho da época, e isso trouxe um barulho no meio do vale de ossos secos. O que aconteceu? Ossos foi juntando a ossos. Entenda, avivamento não traz separação, avivamento não traz confusão, avivamento
traz entendimento e união. Ossos foi ligando-se aos ossos, até que se torna um exército. Se você ler o livro de Ezequiel 37, vai revelar isso para nós. Se nós continuarmos a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vamos entender o grande avivamento que teve aqui. Esse avivamento de Atos dos Apóstolos, as pessoas perceberam, porque o avivamento trouxe o barulho, Israel, Jerusalém, que estava cheio de pessoas, começou a observar e entender o que estava acontecendo. Ficaram preocupados no primeiro momento, ficaram confusos, até que Pedro se manifesta e diz: irmãos galileus, irmãos amados, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia, que nos últimos dias derramaria do Espírito do Senhor sobre toda a carne. É um avivamento que está acontecendo. Foi o que aconteceu com eles aqui. O barulho trouxe ao povo conhecimento do avivamento. E quando trouxe ao povo o conhecimento do avivamento, quando trouxe o barulho do avivamento, Pedro começa a pregoar. E quando Pedro começa a pregoar, as pessoas começam a se arrepender. Por que é que as pessoas começam a se arrepender? Porque começa a conhecer o Evangelho. Quando eles começam a conhecer o Evangelho, há o entendimento da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São aproximadamente 3.000 almas que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque o avivamento trouxe o barulho trouxe o povo conheceu o Evangelho, se arrependeu, foi liberto, reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você vai ver que a partir daqui há um tempo de oração, principalmente dentro da área dos discípulos. Há um tempo de oração. O povo estava em oração, 120 pessoas estava em oração, já fazia 10 dias que eles estavam em oração, depois que Jesus subiu aos céus. Eles estavam clamando e pedindo a Deus a descida do Espírito Santo, e é o que acontece. Quando isso aconteceu, o Evangelho se expande a eles. Eu estou falando aqui de 3.000 almas que encontrou com Cristo, que teve esse encontro. Então isso é avivamento. Um avivamento que não traz arrependimento não é avivamento. Alguém que diz que está avivado, mas não ama a Deus, não está avivado. Alguém que diz que está avivado, mas não ama o próximo como a ti mesmo, também não está avivado. Irmãos, avivamento é mudança. É mudança de comportamento. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso é avivamento. É um compromisso com Deus. Tem tanta gente achando que está avivada, mas não tem compromisso com Deus. Se não tem compromisso com Deus, não consegue ser avivado. Não tem um avivamento genuíno. Porque o avivamento desperta a pessoa a buscar a Deus de espírito, alma e corpo. Isso é avivamento. A principal forma de adorar e buscar a Deus é por intermédio da oração. E nós temos um ajudador que ajuda a gente nisso. É o Espírito Santo que nos intercede, por nós ao Pai com gemido inexprimível. Ele faz isso por nós. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, qual é a luta que você está passando, mas, meu amigo, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com o Todo-Poderoso. Você precisa ser avivado de verdade. Não se deixa levar por muito barulho. Não se deixa levar por oba-oba. Tem um avivamento de verdade, arrependimento, leitura da palavra e oração. E isso traz pra gente firmeza. Quando, meu amigo, pessoas que diz que é avivada e não tem uma firmeza, não está avivada. Vê Pedro.
Pedro, quando ele é avivado, ele é despertado, a Bíblia diz que ele é condenado à morte, está guardado à morte para ser morto, porque Tiago foi morto ao fio da espada e agora Pedro está sendo guardado para isso. Mas sabe o que Pedro faz? Ele nega Cristo? Não nega Cristo. Segundo a história, quando ele vai ser morto, ele nega o Senhor e disse: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, eu não sou digno. Olha, ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas ele não negou a sua fé. Tem tanta gente que diz que é avivado, mas tem negado a sua fé por meras coisas pequenas. Meu irmão, alguém que é avivado não toca a sua crença, não toca o evangelho, não toca o seu tempo de oração, não toca o momento de leitura da palavra, ele não toca por coisas banais. Aliás, ele não toca por nada. Eu vejo um grande avivamento na vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus que se desviava do mal. Olha, tantas coisas que pela permissão de Deus aconteceu na vida de Jó, mas em qual momento você vê Jó desistindo? Em qual momento você vê Jó negando a Deus? Isso é um verdadeiro avivamento. Avivamento é isso, meu irmão, é firmeza. Os apóstolos foram avivados. Quem está avivado também quer falar sobre Jesus. Quem está avivado, meu irmão, também quer distribuir às pessoas a respeito de Cristo. O avivamento é isso. Não se conteve com 120 pessoas reunidas em uma casa, mas expandiu para muita gente. Nós somos fruto desse avivamento. Nós somos fruto desse avivamento. Expandiu até a gente. Irmão, tem gente que diz que é avivado, mas não quer falar de Jesus a outras pessoas. Tem gente que diz que é avivado, mas não quer compartilhar da sua alegria para os outros. Compartilhe com alguém. Lembrando, compartilhe essa mensagem com alguém. Você é avivado? Compartilhe com uma pessoa, com um grupo, com uma família, compartilhe com alguém. Isso, vai lá, manda para uma pessoa e diga: você precisa ser avivado. Eu estou avivado, eu estou mandando isso aqui para você, porque quem é avivado quer falar de Jesus. Quem é avivado quer levar o evangelho um pouco mais longe. Avivamento traz a proclamação do evangelho. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e aos apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Tudo isso por causa do avivamento. Seja avivado. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Lembrando aí, temos um canal lá no YouTube. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe com um amigo, com um grupo, com uma família, e aprenda um pouco mais sobre avivamento. Avivamento é arrependimento. Avivamento é oração, é conhecimento da palavra. Deixa eu orar pela tua vida nesse instante. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Eu quero apresentar a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, desse amigo, desse companheiro que está ouvindo agora esta mensagem, que está ouvindo agora e está orando juntamente comigo. Deus, eu não sei qual é a situação que ele está vivendo, como é que ele tem passado, mas eu quero pedir que o Senhor possa alcançar agora. Deus, repreendemos agora todos os dados inflamados do maligno. Eu rogo ao Senhor que traga um grande avivamento para a vida desse homem, para a vida dessa mulher. Senhor, que o despertar da tua palavra, o despertar da vida desse homem para conhecer, meu Deus, ó Pai, e aprender mais sobre ti, possa ser imenso. Que o verdadeiro avivamento aconteça na vida deles. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.